Carmela, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Você é parceira do Instituto Federal de São Paulo, Campos do Jordão. Já realizamos outras conversas, outros bate-papos, né, sobre essa relação aí que existe entre os temas da psicologia e temas da nutrição. O objetivo dessa conversa é a gente tentar pensar um pouco essa relação que existe entre saúde física e saúde mental ou saúde emocional. Nós vamos tocar aí em alguns temas, tanto da psicologia quanto da nutrição, pensando aí um pouco, né, nessa relação, portanto, entre comportamento alimentar humano e as emoções. Então, eu vou começar a nossa conversa pedindo a você para se apresentar, falar um pouco, né, sobre a sua história, sobre a sua formação, e aí a gente entra nas questões da nossa conversa. Então, fica à vontade. Boa tarde, pessoal que está me assistindo. Para quem não me conhece, eu sou nutricionista Carmela, mais conhecido como Nutri Carmela aí nas redes sociais, né? Eu atendo há 7 anos com abordagem comportamental. O que é isso, né? Poucas pessoas conhecem de fato o que é essa abordagem comportamental, mas na nutrição, com foco no comportamento, a gente lida com o ser humano como um todo, não focando só na parte nutricional, mas tudo que envolve o ato dele de comer, né? Então, tem várias coisas, várias escolhas que envolvem a forma do ser humano se comportar perante comida, e a gente considera todas essas características na hora de promover saúde, autoestima, através de uma nutrição mais gentil possível, acolhedora e realista. E há 7 anos que eu trabalho dessa forma, eu sou pós-graduada em Psicologia do Comportamento Alimentar, já tem mais ou menos uns 5 anos que eu fiz essa pós-graduação, e desde então eu estou aí trabalhando dessa forma, com esse atendimento mais amplo, né, com uma abordagem assim mais específica. Ok, então mais uma vez, seja bem-vinda. Então Obrigada vamos pelo começar a convite. nossa conversa. É um prazer te receber. Então vamos começar a nossa conversa pensando aí, né, nessa relação que existe entre emoções e alimentação. Então eu gostaria que você comentasse para a gente, né, como as emoções afetam a alimentação, o comportamento, né, alimentar, e como a alimentação, o comportamento alimentar afeta as emoções. Então seria essa a Sim. primeira questão. Na minha opinião, assim, Adriana, o que acontece é o seguinte, é que a gente conhece uma nutrição muito falha, né, que aborda só, né, não que não seja importante, mas que aborda a importância só dos nutrientes na vida de uma pessoa, né, mas a gente esquece, e por muitos anos eu acho que deixou de se considerar que comer é um comportamento humano, né, como qualquer outro comportamento humano, assim, como você mesmo sabe melhor do que eu. Então, a escolha alimentar, ela não envolve só o conhecimento em relação à alimentação, né? Então, muito nutricionista, muitas pessoas que buscam mesmo tratamento nutricional, eles consideram a nutrição como apenas nutriente, tirar um nutriente, colocar outro. E em relação a essa questão da emoção, isso é só mais um fator que interfere na nossa forma de comer, assim como todos os outros, né? O ser humano, ele é um indivíduo, ele é um ser que ele se alimenta principalmente por 3 motivos, né? Eu sempre falo isso que fica mais fácil de explicar. O ser humano, ele se alimenta por questão nutricional, né? Para nutrir, para matar a fome, vamos dizer assim, para simplificar, né? Ele come também por prazer e para socializar. Então, isso significa que uma pessoa, ela pode comer não estando com fome, mas só por prazer, e ela pode comer não estando com fome, mas só por questão social. Então, considerando isso tudo, a gente não pode tratar a nutrição só como um nutricionismo, né, que eu falo, só cálcio, carboidrato, gordura, proteína, porque isso, de fato, não resolve o comportamento alimentar das pessoas. Porque não só as emoções interferem no ato de comer, né, como vários outros fatores, desde a escolha do alimento até a digestão. Então, crença que o indivíduo tem em relação àquilo, a própria socialização, a identidade, né? Eu sempre falo isso para os pacientes também, e eles concordam que faz muito sentido, que a comida, ela fala muito sobre a identidade de um indivíduo, né? Assim, a comida, ela é usada, assim, pelo ser humano, até mesmo para manifestar, como uma forma de manifesto, né? A gente pode usar aí um exemplo, o vegetarianismo,
e geralmente um comportamento que a pessoa tem na vida dela, ela espelha isso muito na alimentação, né? É engraçado isso. Eu vejo no consultório, às vezes o paciente fala assim para mim, eu sou tudo muito, né? Eu quero tudo muito, e com a comida eu sou igual, né? Não consigo respeitar limites. Então, se é uma pessoa que não consegue respeitar limites, geralmente na vida dela, ela vai aparecer esse comportamento na comida também, com os alimentos também. Se ela é uma pessoa que gosta de, por exemplo, testar limites, gosta de romper regras, ou é uma pessoa que gosta de regra, então tudo isso aparece na alimentação, né? Então não tem como a gente falar de nutrição, na minha opinião, sem falar de comportamento, né? É uma coisa assim que é impossível, embora tenha sido utilizado muito tempo a nutrição assim. Você falou aí sobre, né, a questão dos limites, e aí eu estou pensando aqui na relação entre as nossas áreas, né? Existe situações em que você faz um trabalho de parceria com profissionais da psicologia. Eu queria que você comentasse um pouco isso, né? Como que é o trabalho do nutricionista em parceria com profissionais da psicologia? Tem, inclusive, é super importante. E engraçado é que os pacientes, eles confundem um pouco, né? Assim, como eu sou uma nutricionista meio diferente, porque a gente tem essa abordagem, eles acham que, eles falam, você parece psicóloga. Eles percebem que tem uma diferença na abordagem, mas na verdade nosso trabalho não tem nada a ver com psicologia, assim, são coisas bem diferentes. A gente usa, sim, algumas técnicas da psicologia, mas tudo adaptado para o comportamento alimentar. Inclusive, quando o paciente está fazendo um tratamento com psicólogo junto com o nutricionista, nossa, flui muito melhor o tratamento. Eu sinto muito isso na prática, sabe? A diferença é gritante, assim, de um paciente que está fazendo tratamento, só o tratamento nutricional comigo, e de um paciente que está fazendo os dois, sabe? Flui muito melhor. E por que isso? Porque a nossa abordagem nutricional, focada no comportamento, ela é muito voltada a você identificar sinais, a você observar pensamentos que você tem em torno da comida. Então, assim, se a pessoa já tem a base de um tratamento com psicólogo, por exemplo, ela entende muito mais aquilo que eu estou querendo dizer, sabe? Então, na nutrição comportamental, a gente até se intitula como terapeuta nutricional, né? A gente é um tipo de terapeuta, mas é um terapeuta voltado à comida, então a gente não mexe com outras coisas, e a gente nem teria também, nem teria como a gente fazer isso, porque a gente não tem a base para lidar como se fosse um psicólogo, né? Do contrário de que muitas pessoas falam, mas vai acabar misturando. Eu vejo que muito nutricionista que às vezes está aprendendo sobre comportamento, eles acham isso, né? Tipo, como que eu vou fazer para não misturar nutrição com a psicologia? Não tem, na verdade, não tem como a gente fazer isso, porque simplesmente a gente não tem as ferramentas que vocês têm e vice-versa. Então, assim, é um trabalho que complementa demais, sabe? Inclusive, já teve eu uso várias ferramentas, né, no meu tratamento, porque um tratamento é composto de sessões também comigo, assim como com você, né? E já teve várias situações, assim, em que o paciente pegou uma ferramenta que ele fez comigo, a gente fez a conclusão lá da ferramenta, fizemos o trabalho e ele levou para o psicólogo também, o psicólogo também, né, direcionou da forma dele. Então, assim, é um aproveitamento muito maior, assim. Eu costumo, sim, indicar, você perguntou se eu costumo indicar, costumo. Não tem uma abertura tão grande quanto o nutricionista, percebo. É muito mais fácil uma pessoa buscar um nutricionista do que um psicólogo. Mas, assim, eu acredito que isso tenha melhorado, né? Assim, já vai fazer 7 anos que eu atendo, né? E eu percebo que de lá para cá isso ficou mais acessível. Antes eu meio que indicava, né? E as pessoas, elas, né, faziam uma cara, assim, ou falava alguma coisa que dava para ver que ela tinha um preconceito muito grande em relação a isso. Mas eu não tenho problema. Mas eu não sou louco, né? Umas coisas assim. E agora já não, sabe? As pessoas, elas aceitam um pouco melhor, né? Principalmente no público feminino. Não que não tenha homens, mas principalmente no público feminino. Então, assim, é um complemento muito importante, na minha opinião. Você falou de preconceito, né? Algumas pessoas têm resistência ou preconceito, né? Quando recebem a orientação de que precisam de uma avaliação psicológica, de uma consulta, né? Porque muitas vezes as pessoas elas têm resistência, né? Não necessariamente preconceito. Elas têm resistência porque, como qualquer outro tratamento, ou como boa parte dos tratamentos, o tratamento psicológico ele vai provocar dor, né?
vai provocar sofrimento, vai provocar dor. Então, o ser humano geralmente resiste, né, a toda situação que provoque dor ou sofrimento. Então, até certo ponto é natural. Mas tem também, eu acho que o preconceito, né, a falta de informação, e aí, de certa forma, acho que você já respondeu aí essa dúvida, né, que seria mais uma questão, né, a reação, né, dos pacientes ou clientes que estão fazendo um tratamento nutricional ou recebendo orientação nutricional e precisam também de um tratamento psicológico, né? Sim. E no caso dos transtornos alimentares, aí como é que seria a conduta? Aí também eu acho que entraria no campo, provavelmente, da medicina, né? E não seria somente psicólogo, mas talvez médicos também seriam indicados aí para algum tipo de tratamento. Como que seria esse caso? Assim, eu não recebo muitas pessoas com transtorno, meu principal foco é atender excesso de peso, né, obesidade. Mas já aconteceu de chegar algumas pessoas, sim, alguns pacientes. E até hoje, eu nunca consegui encerrar um tratamento da alta nutricional para alguém assim. E eu vou te explicar o porquê. Justamente por causa do tratamento em conjunto. Então, eu acredito que seja muito mais fácil esse tipo de paciente procurar um nutricionista e ele não vem com uma queixa de, eu tenho uma bulimia, ele não vem com uma queixa desse tipo, por mais que algumas vezes ele já tenha até sido diagnosticado, ele não vem com essa queixa, ele vem com a queixa, eu quero emagrecer, eu quero secar minha barriga, sabe, queixas assim. E aí, na consulta, a pessoa ou fala, ou às vezes ela protela, ela vai deixando para mais para frente, e com várias consultas ela acaba falando, ou então ela mesma não dá tanta importância para aquilo, porque ela de fato acha que ela não tem problema. Mas assim, por que eu nunca consegui encerrar um tratamento nutricional assim até o final? Porque precisa da equipe multidisciplinar. Então, para tratar o transtorno alimentar, não dá para tratar só o nutricionista sozinho, é impossível. Tem que ter o psicólogo e o psiquiatra junto. Então, os três. Se um não tiver, não flui o tratamento. Então, o que eu mais atendo, na verdade, é o comer transtornado, né? O comportamento alimentar do comer transtornado, que é antes de chegar no transtorno. Isso já atendi vários, já fluiu até a alta nutricional. Mas quando é o transtorno mesmo diagnosticado, pouquíssimas vezes apareceu comigo. Uhum. Então, o que é o comer transtornado que eu falo? O comer transtornado é muito mais comum do que se parece. Assim, muita gente fala, comer transtornado, que palavra horrível, não tenho isso. Mas isso é Lembra super... transtorno, né? Lembra Lembra transtorno, transtorno, mas são coisas sim. diferentes. Uma coisa é o transtorno alimentar e outra coisa é o comer transtornado, não é isso? Sim, porque o comer transtornado, ele não é um transtorno, mas ele é um caminho para chegar lá. A pessoa ela pode parar no meio desse caminho, ou ela pode seguir, ou ela pode retroceder e conseguir, de repente, num tratamento nutricional, desenvolver uma forma saudável de lidar com a comida. Então, assim, o comer transtornado, ele seria um caminho para chegar no transtorno alimentar, por quê? Porque é quando a pessoa já começa a desenvolver comportamentos alimentares e pensamentos disfuncionais em relação à comida. Então, é aquela pessoa, e eu vou dar alguns exemplos justamente para que as pessoas percebam que isso não é incomum, pelo contrário, é o que mais é comum hoje em dia na sociedade. É aquela pessoa, por exemplo, que pula refeições com medo de engordar, isso já é um comportamento alimentar transtornado. É aquela pessoa que faz jejum com o intuito de emagrecer, não jejum religioso, né? Com o intuito de perder peso, com o intuito de estética. Aquela pessoa que ela tem o hábito de gastar muito dinheiro com produtos, exemplo, cápsulas, shakes, produtos com finalidade de emagrecimento ou de estética. Aquela pessoa, por exemplo, que deixa de ter vida social. Então, a gente falou agora no começo da nossa conversa sobre a interação social envolvendo comida, né? E é aquela pessoa que tem comer transtornado, ela é uma pessoa que tem bastante prejuízo na esfera social, porque é uma pessoa que ela vai deixar de ir no casamento de alguém porque vai ter comida que ela considera proibida, ela vai deixar de ter confraternizações, então ela vai se excluindo cada vez mais ali do círculo social dela, por conta da preocupação estética ou medo de engordar. E medo de alimento mesmo. A pessoa ela começa a ter medo de comer, porque ela pensa, vou engordar, ou ela come e gera culpa, ou pela própria restrição, ela tem medo de começar a comer e desembestar a comer demais. Então, é uma pessoa que ela migra entre a restrição e o exagero. Isso é muito comum em comportamento alimentar transtornado. Então, ou a pessoa não come,
ou ela come purga, né, que é comer, e comi um bacon, comi pizza ontem, nossa, hoje eu tenho que correr. Ah, Carmela, mas então não pode correr? Não, não é que não pode correr, é que a pessoa corre com o intuito de se livrar daquilo, então é como uma purgação, né? Isso é um comportamento alimentar transtornado, ou é aquela pessoa que ela começa a comer, ela não consegue parar, ela sente que a comida controla ela, não consegue ter controle perante a comida. Então, tudo isso que eu estou falando são exemplos de comportamento alimentar transtornado que estão super presentes por aí, até mesmo em blogueira, né, de Instagram. Hoje você seria capaz, assim, de identificar, né, quais os principais fatores? As pessoas procuram mais pensando em investir na saúde ou, né, na imagem, na estética? Como que você observa, né, esses fatores? Quais são esses fatores, os principais fatores que determinam a busca por tratamento e orientação nutricional? Geralmente é a insatisfação corporal que faz com que busca ajuda nutricional. É insatisfação corporal, é vergonha do corpo, excesso de peso, e aí as outras questões vêm juntas, né? A pessoa nunca vem com uma queixa só, ela acha que é por saúde, mas na verdade tem um monte de coisa por trás daquilo, né? Uhum. Mas tem algumas pessoas, sim, que às vezes buscam em relação à saúde, às vezes fez um exame, deu alterado, nunca tinha feito nenhum exame na vida, né, ou nunca tinha dado alterado, nunca tinha visto os exames alterados na vida, e aí buscam para acompanhar essa questão. Mas assim, muitas dessas pessoas também vêm com a insatisfação corporal. Então, essa insatisfação, ela é muito comum hoje. Se você perguntar, por exemplo, para os seus alunos aí, quantos deles, de 10 pessoas, quantos de vocês estão satisfeitos com o corpo? A maioria vai falar que não, né? E isso é problemático demais, assim, porque não leva as pessoas a comerem melhor, né? Muita gente fala assim, nossa, que legal, você é nutricionista, hoje em dia o pessoal está muito interessado em saúde, mas não é verdade. As pessoas estão interessadas em se adequar a um corpo que elas consideram perfeito, ideal e aceito, né? Exatamente. Padrão, né? E aí eu estou lembrando aqui de duas perguntinhas aí que eu acho que tanto no consultório do profissional da psicologia quanto no consultório do nutricionista é uma pergunta que sempre se apresenta, né? Você tem fome de quê? Você tem sede do quê? Né? Porque essa é uma questão, pode ser filosófica, poética, mas é uma questão que se apresenta, né? Muitas vezes, né? Porque às vezes não é comida, o problema não é a comida, né? Não, por isso que é interessante o papel do psicólogo, porque fica mais fácil de explicar para o paciente, por exemplo, que está em tratamento nutricional, a diferença das emoções que ele sente e das necessidades que precisam ser atendidas, né? Eu acho que a gente está vivendo uma sociedade muito acostumada a silenciar as nossas sensações internas, e isso fez com que também, né, lógico, não é só isso, mas isso fez também com que o autocuidado fosse deixado tão de lado, tanto mental, físico, né? A gente está falando aí de saúde mental, de física, de saúde nutricional, tudo, tudo. Né? O autocuidado ele foi totalmente deixado de lado, porque as pessoas elas não são educadas desde a infância, ou sei lá, né? Em nenhum momento da vida, a olhar mais para si, sabe? Mas do que eu tô sentindo fome de verdade? Quais são os horários que eu tenho fome? Ninguém tem, sabe? Eu sempre falo, isso é um autoconhecimento nutricional, sabe? É um autoconhecimento sobre a sua forma de comer, né? O tratamento comigo é justamente isso, porque a pessoa ela precisa entender que horário ela sente fome, do que ela precisa de fato, se é comida ou, na verdade, é descanso, sabe? Ou, na verdade, é conforto, ou, na verdade, é ligar para alguém para desabafar, sabe? Ou, na verdade, é colocar a raiva para fora, chorar. Às vezes é chorar e a pessoa comeu um chocolate inteiro sozinha porque ela não se permite chorar, porque é bobeira, porque... Sabe? São coisas desse tipo que a gente confunde com fome, impressionantemente, assim. Uhum. Então, principalmente agora na pandemia, né? Sim. E você já entrou então na próxima questão aí, né? Como que você está observando, assim, né? Como está o movimento no seu consultório, nesse contexto de pandemia, né? Mudou alguma coisa? As queixas, as pessoas estão procurando mais ou menos, né? Como que você avalia a busca por tratamento e orientação nutricional neste contexto de pandemia? Assim, a busca continua, né? Eu acredito que depois da pandemia vai aumentar muito, é o que os estudos estão mostrando, né? Eu vi uns estudos
do ano passado, de 2020, falando sobre o aumento do excesso de peso e da fome emocional. Você também deve ter visto falando sobre ansiedade, depressão no pós-pandemia, eu acredito que vai até aumentar. Mas sim, já vem um público que está se queixando bastante de reflexos da pandemia na alimentação, sabe? Ah, fiquei muito mais ansioso, estou descontando, e estou descontando muito mais em comida. E eu acredito que isso tenha sido muito também porque a gente abriu mão de muita coisa, né? Assim, hobbies, lazer, momentos sociais. E aí a pessoa ela não sabe muito bem direcionar essa necessidade de prazer, lazer e autocuidado na vida. E aí fica na comida, que é o mais fácil que tem para o momento, né? Compensa, né? É uma forma de compensação. A gente está falando aqui o tempo todo sobre orientação e tratamento. São coisas diferentes, né? E acredito que tanto os nutricionistas quanto os profissionais da psicologia, né, eles fazem esse trabalho e é importante a gente saber a diferença entre, né, orientação e tratamento e o alcance disso. Porque às vezes só a informação não vai ajudar a pessoa, né? Muitas vezes a pessoa ela busca a orientação com um profissional, né, das nossas áreas, acreditando que ela só precisa de orientação, mas ela precisa de tratamento mesmo, né? Sim, inclusive isso acontece muito na nutrição, viu? Vou te dar um exemplo clássico disso. É muito comum pessoas com anorexia, com bulimia ou com obesidade entrarem na faculdade de nutrição buscando se tratar. E são acho que na psicologia deve acontecer isso também, né? Sim. E assim, são coisas completamente diferentes. Inclusive, é super comum, assim, na minha área, por exemplo, atender outros nutricionistas, atender, né? É normal isso pra gente. Mas na nutrição convencional, não. E assim, são coisas totalmente diferentes. Até porque, se o conhecimento mudasse o comportamento, todo mundo estava no peso normal, a obesidade não estava aumentando tanto. E os últimos dados sobre excesso de peso no Brasil, de obesidade mesmo, são mais de 50% da população adulta, é muita coisa, assim, está crescendo cada vez mais. Eu imagino que daqui uns 2 ou 3 anos a gente vai sentir o impacto da pandemia nisso também, sabe? Porque eu vejo que muitas, por causa disso, né, por causa da questão da fome emocional, talvez também a insegurança alimentar em questão de acesso a alimentos, né, provocou também esse boom, esse gatilho maior ainda do que já estava acontecendo na pandemia de obesidade, né, e a pandemia de coronavírus veio aí contribuir. Então, se conhecimento mudasse comportamento, não estava no jeito que está. Pelo contrário, né, os estudos mostram que quanto mais as pessoas têm acesso à informação nutricional, pior elas comem. E isso por quê? Porque causa terrorismo, porque causa comportamentos alimentares disfuncionais, como comer transtornado, né? Porque a pessoa ela não sabe como aplicar aquilo, ela fica frustrada. A obesidade hoje em dia não é vista da forma que deveria ser vista, como uma doença que precisa de tratamento, é vista só como vergonha na cara, relaxo, desleixo. E aí a pessoa ela deixa de buscar tratamento, piora o problema, e aí quando ela vai chegar no tratamento nutricional, o negócio já piorou assim o dobro, sabe? Eu vejo isso na minha prática clínica. Às vezes a pessoa ela protela 10, 15 anos buscar um nutricionista, nunca foi no nutricionista, vai no nutricionista, já está 30 anos, com excesso de peso só aumentando, as causas só piorando, sabe? E por quê? Porque, eu achava que dava, eu já sabia tudo que eu tinha que comer, eu já achava que dava conta sozinho, eu me sentia frustrado, não achava que era necessário isso. Todo mundo falava para mim que, para que nutricionista já sabe tudo que você tem que comer, né? E, assim, tratar o excesso de peso, a obesidade mesmo, dessa forma, piora demais o problema. Piora Sim. muito mesmo. Sim. E é bom lembrar, né, que as pessoas muitas vezes fazem autodiagnóstico, né? É muito comum que quando a pessoa percebe que tem alguma coisa estranha acontecendo na sua vida, com a sua saúde, ela muitas vezes vai buscar informações na internet, né? E se orientam, né, por esse tipo de conhecimento e acabam agravando, como você falou, né, mais ainda o problema. Ficam fazendo experiências, né? Testes, achando que ela sozinha Sim, pode conseguir resolver o problema, né? exatamente. Inclusive, tem um estudo, né, de 2017 que mostra que quanto mais as dietas, né, o número de dietas aumentaram, a obesidade aumentou em nível proporcional, né, provando que as dietas são em parte responsáveis pela pandemia de obesidade também, porque são esses testes, né, que as pessoas fazem
que dá esse efeito rebote depois, que desenvolve comportamentos alimentares disfuncionais, que provocam ainda mais o ganho de peso e afeta, inclusive, a saúde mental e vai virando uma bola de neve ao longo prazo. Quando a pessoa viu, ela queria só emagrecer 5 quilos, e agora ela está com 35 acima, problemas relacionados à autoestima, decorrentes não só do peso, assim, não digo que a autoestima é só decorrente do peso, mas decorrente da frustração que a pessoa sente por todo esse processo da alimentação, sensação de baixa autoconfiança, descontrole, tudo isso vai piorando demais e vai gerando outros problemas, né? Agora, uma pergunta, assim, né? Não estava muito no nosso roteiro, mas me ocorreu aqui, né? Eu fico vendo, assim, né, alguns canais sobre nutrição, sobre alimentação, né? Canais no YouTube, na internet, a gente vê, né, pessoas, né, de alguma forma, mostrando que a alimentação ela está relacionada com o lazer, a alimentação sendo apresentada de uma forma mais lúdica, né? A importância de cozinhar, de estar hoje em casa, né, por causa da pandemia, e aí a cozinha às vezes se torna assim um ambiente lúdico de trabalho, né, de aprendizagem. O que você acha disso, assim? Eu acho maravilhoso, assim, inclusive eu também incentivo bastante a culinária. Eu acredito que a culinária é um dos caminhos muito importantes para... Inclusive, eu tenho um curso, né, de gastronomia. Eu acredito que a culinária é um caminho muito importante no resgate, sabe? Da identidade alimentar, do comportamento alimentar, da melhor relação com a comida. Não que a pessoa não possa consumir processado, mas eu acredito que isso tenha sido muito importante no desenvolvimento mesmo da pandemia no nível que está, de obesidade, que eu digo, porque é muito ultraprocessado, as pessoas não têm mais aquele contato com a alimentação, com a comida como era antes, então essa relação ficou piorada, sabe? A relação que a gente tinha com o alimento ficou piorada com isso tudo. Excesso de ultraprocessado, a gente não sabe mais o que a gente está comendo, olha o ingrediente, não sabe nem o que é o que está ali, né? Não cozinha mais quase nada. Não que a pessoa tenha que ser, sabe, uma masterchef, uma mestra em cozinha, mas ter esse contato eu acho essencial, sabe? O mínimo que seja, eu acho essencial. E eu estimulo bastante isso também no consultório, no Instagram, eu gravo live fazendo receita, lá no meu Instagram tem várias lives na cozinha que Você eu fiz na poderia falar quarentena. um pouquinho, né, sobre esse seu trabalho, né, nas redes. Você poderia falar um pouco, né, sobre a repercussão do seu trabalho nas redes sociais e passar para a gente, então, né, os seus contatos. Sim. Eu sou bem ativa nas redes sociais, eu posto conteúdo lá todos os dias gratuito. E também eu trabalho com o meu programa, que chama Programa Bem Me Cuido, né? O Bem Me Cuido é um programa de mudança no comportamento alimentar, não só voltado à parte nutricional, mas também à parte comportamental, obviamente. E o Bem Me Cuido hoje ele é online, qualquer pessoa pode participar. Meu Instagram é @NutriCarmela e o meu Facebook é Doutora Carmela Domini, nutricionista. Fiquem à vontade, pessoal, que quiser me acompanhar por lá, que tem muito conteúdo gratuito e de valor. Eu sou muito dedicada para fazer esse conteúdo lá na internet, então aproveitem bastante lá, que eu faço com muito carinho. Então, estão aí os contatos nas redes da nutricionista Carmela Domini. Eu quero te agradecer, Carmela, por participar desse projeto e espero que a gente consiga marcar aí, né, outras conversas para levar mais conhecimento, mais informação. A gente falou agora há pouco, né, que só informação, né, muitas vezes não é suficiente, às vezes a pessoa precisa também do tratamento, mas a informação, o conhecimento, né, são importantes, né? Com Então, eu certeza. espero que a gente consiga realizar aí, né, outras conversas, debates aí sobre esses temas da psicologia, da nutrição. Sim, A orientação. presencial, se possível, né, Adriano? Vamos Vamos torcer. torcer que a vacina chegue logo, né, para todos, para que a gente Amém. possa retomar as atividades presenciais aí. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço, até a próxima. Até. Abraço, Adriano. Tchau, Tchau. tchau.